Olá, você que acompanha o Planeta Azul. Hoje nós estamos com o professor Marco Teixeira. Ele é cientista político e dá aula na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Marco, muito obrigado por estar aqui com a gente no Planeta Azul. Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui com vocês. Marco, qual é a primeira leitura que se deve fazer do resultado das eleições municipais no domingo? Olha, Rodolfo, eu acho que tem 3 pontos importantes, não é? Acho que o primeiro, essa eleição trouxe um recado muito forte para a presidência da República. Tá? Eu acho que muito em função do presidente Jair Bolsonaro ter escolhido se envolver na eleição, ter escolhido intervir diretamente a favor de alguns candidatos. Então, a reação dos eleitores foi pegar esses candidatos que o Jair Bolsonaro indicou via de regra e não votar neles. Não é? Tanto que foi muito comum, toda vez que o presidente aparecia pedindo voto, as próprias pesquisas eleitorais que se seguiam, né, mostravam declínio desses candidatos. Por que eu acho que o recado é muito forte? Não é? Porque nós estamos aí num ano que tem uma pandemia da Covid-19 que não tem quem nessa sociedade não tenha sentido o efeito dela, seja direta ou indiretamente. Então o eleitor resolveu, nessa eleição, punir quem negligenciou a pandemia. E punir, obviamente, que pelo voto, não é? Tanto quem está concorrendo diretamente, como aqueles que, de certa forma, não está concorrendo, mas querem, de alguma maneira, ver que essas pessoas venham a ser eleitas. Né? Então, isso a gente percebe não apenas pelos candidatos que o presidente da República apoiou, mas pelos vencedores. Tá? Se nós olharmos São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, nós estamos falando de situações parecidas. São Paulo, por exemplo, levou o Bruno Covas ao segundo turno. Belo Horizonte fez com que Calil fosse eleito no primeiro turno com a votação desproporcional. O mesmo ocorreu com Bruno Reis, que vai dar continuidade a 8 anos de ACM Neto. O que esses 3 têm em comum? Assumiram a liderança do combate à Covid nos seus municípios. Inclusive, a história do Bruno Covas ela é interessante porque a gestão dele vinha mal avaliada. E se nós olharmos aqui para São Paulo, a gestão Bruno Covas não tem uma marca. Não tem aquilo que você olha na cidade e fala, olha, isso é a tradução da gestão. Não por acaso, as pesquisas mostram que a virada da gestão Bruno Covas, ela se deu exatamente a partir daquilo que o eleitor vê como a postura dele no combate à Covid-19. Obviamente que isso se soma ao problema de saúde que o Bruno Covas contraiu e ele vem, de certa forma, demonstrando uma reação muito grande para poder, de certa forma, combater esse problema. E junto com a Covid, eu acho que isso teve um impacto eleitoral positivo. Não é? Belo Horizonte, ninguém mais do que o Calil, desde o começo da pandemia, brigou com o presidente. E a mesma coisa o ACM Neto. Então, o recado que está na urna é: cuidem de nossas vidas. Nossas vidas importam. Tá? Então, eu acho que essa é uma primeira questão importante. Sim. Além dessa primeira questão importante, que é a derrota dos candidatos ligados ao Bolsonaro e negacionistas, enfim, pode-se dizer que a esquerda antiga, Lula especificamente, tenha perdido com a ascensão do PSOL? Eu não diria que perdeu, eu acho que tem uma leitura aí que ela é equivocada. Eu acho que para o PT, esta eleição vai fazer o partido reconhecer que ele não pode protagonizar a esquerda sozinho. Por mais que o PT já tenha feito isso nessa eleição. Se nós formos ver, PT e PSOL fizeram alianças em Florianópolis. Aliás, a aliança em Florianópolis foi exitosa. O candidato do PSOL com o PT chegou em segundo lugar e desbancou nada mais, nada menos do que a família Min. PT e PSOL tiveram aliança exitosa no Recife. Lá, a candidata do PT, Marília Reis, tem o vice, que é indicado pelo PSOL. E aqui em Campinas, quase que o PT foi para o segundo turno também, numa aliança com o PSOL. Tá? Então, o que essa campanha vai mostrar fortemente para os dois partidos, que estrategicamente é muito importante que eles caminhem juntos, como os outros também, mas que tem lugares em que um pode protagonizar mais do que o outro. Vamos pegar o sentido contrário, onde que nós podemos ver que a falta de unidade produziu um fracasso. Olhemos para o Rio de Janeiro. O candidato deveria ter sido Freixo. O Freixo percebeu que o seu partido não topava uma frente ampla e pulou fora.
E aí o que aconteceu? O PT lançou seu candidato, o PSOL lançou seu candidato, tá? E o PDT lançou seu candidato. Qual foi o resultado? Foram para o segundo turno Eduardo Paes e Marcelo Crivella. E a esquerda, que poderia estar indo para o segundo turno, numa condição, inclusive, muito favorável do ponto de vista eleitoral, ou contra o Crivella ou contra o Eduardo Paes, obviamente que agora vai ter que assumir um papel, tá, secundário, que é o papel de apoiador, que também é um papel importante, mas que, de certa forma, revela, tá, este problema que aqui foi colocado. Eu penso que o grande recado para o PT, sobretudo, porque foi o partido que protagonizou a esquerda esse tempo todo, é possível conversar e é preciso abrir mão, tá, de protagonizar em lugares em que o outro partido tem mais centralidade do ponto de vista eleitoral. Agora, mais específico sobre o PT, comparado a 2016, eu vejo uma espécie de renascimento do partido nas cidades médias. Tá? O PT tem muita chance de recuperar Diadema, aqui na Grande São Paulo, disputa o segundo turno em Guarulhos, disputa duas capitais, né, Vitória e Recife, disputa Feira de Santana, que é, digamos assim, a tradução do reduto do carlismo na Bahia. O PT nunca passou de 10%, quase levou no primeiro turno. Tem chances de voltar à Vitória da Conquista, disputa Contagem, disputa Caxias do Sul, ganhou Rio Grande no Rio Grande do Sul. Tá? Rio Grande não, perdão, ganhou São Leopoldo no Rio Grande do Sul, além de ter reeleito o prefeito de Araraquara. Então, esta eleição para o PT, ela representa, até pela força que o partido tem, a possibilidade de voltar a ter uma importância política nos grandes centros, que em algumas experiências foram catastróficas, né? O resultado de São Paulo foi uma catástrofe para um partido que administrou a cidade por 3 vezes. O resultado de Belo Horizonte foi terrível, né? O candidato em Belo Horizonte teve 2% dos votos e o PT administrou Belo Horizonte por 4 mandatos. Tá? Então, assim, esse aprendizado ele é importante, porque política é o quê? Política é fazer aliança, política é conversar, política é fazer concessão, política é construir juntos. Isso se faz quando se disputa a eleição buscando convergência com aqueles que é possível convergir, e quando se ganha governo é buscando se aliar de alguma maneira com aqueles que têm alguma proximidade contigo, mesmo que tenha disputado a eleição e tenha estado do outro lado no processo eleitoral. Uhum. A gente tem vivido nos últimos tempos uma espécie de negação da política. A política parece ter virado o demônio. Você acha que essas eleições mudaram um pouco a noção da classe média urbana, de grande parcela da população brasileira a respeito da prática política? Acredito que sim, Rodolfo, e tem algumas coisas que aparecem, que surgem como evidências, né? Primeiro, essa não foi a eleição da renovação. O discurso da renovação não teve o peso que teve no passado, né? Tá? E a renovação sempre com uma espécie de antipolítica, aquela coisa, eu sou político, eu sou gestor, não sou político, eu nunca fui político, que caracterizou muito as eleições de 2016 e caracterizou também as eleições de 2018. O Dória foi eleito, né? Com essa frase, eu sou gestor, não sou político, como na realidade essa era uma maneira de você negar a política e a atividade política como algo essencial na sociedade. Outra evidência, o eleitor nessa eleição preferiu a experiência. Ele reelegeu políticos que na visão dele está indo bem, tá? Ou seja, pega o caso aqui do Bruno Covas, que foi para o segundo turno, pega o caso do Calil, o caso de Salvador, o caso de Florianópolis, o caso de Curitiba, e note bem, na maioria das vezes, o político que não estava indo bem, ele preferiu buscar alguém mais experiente também. Vamos olhar para o Rio de Janeiro. Eles estão trazendo de volta o Eduardo Paes, com todos os problemas que fizeram com que o eleitor carioca, na última eleição, vetasse o Eduardo Paes. É como se o Eduardo Paes tivesse sido chamado de volta nesse momento, não é? Então, pega o caso de Belo Horizonte, que é um caso super interessante, porque o Calil foi eleito nessa esteira dos outsiders, de alguém que vem de fora da política para moralizar a política ou coisa parecida. O Calil foi eleito pelo PHS, um partido inexpressivo, né? Durante a gestão passou para o PSD, compôs um governo com figuras do PT, do PSD, de todos os partidos, e agora é uma expressão da política racional, da política como ela é. E foi eleito com essa quantidade de votos, não é? Então, esta é uma eleição que a experiência conta. Por que a experiência conta? Porque o eleitor sentiu na pele qual é o preço de ter um discurso da antipolítica
e um discurso vazio que muitas vezes se volta contra a própria sociedade. Tá? É uma espécie de reação a 2018, se eu quisesse traduzir numa frase, né? Você diria que o Dória, governador de São Paulo, foi um vitorioso na eleição da capital de São Paulo? Em hipótese alguma. Se nós recuarmos a um período que o Dória era prefeito e pegarmos aí o resultado da eleição de 2018, é bom nós lembrarmos, né? O Dória foi a pessoa que mais correu atrás do Bolsonaro para ter o apoio do Bolsonaro. Assim que o Dória vira governador, ele começa a sinalizar que o Bruno Covas não era o candidato dos sonhos dele. Até chegou a falar no nome da Joyce Hasselmann, uma espécie de nome que representasse uma frente Bolsodória ou qualquer coisa assim, não é? Quando o Bruno Covas assume a prefeitura em 2019, ele ainda assume de maneira bastante tímida. Ele demora um pouco para dar uma cara mais próxima, digamos assim, aquela que o Dória havia deixado. Ele começa a trocar equipe muito lentamente, e todos nós sabemos que já houveram alguns conflitos entre os dois dentro do PSDB. Tá? Ou seja, lá atrás, quando o Dória expulsou ou ameaçou de expulsão o falecido Goldman, né? Aquelas brigas públicas, tudo aquilo, né? Provocou um certo mal-estar. O que eu vejo agora é que a vitória do Bruno Covas é do Bruno Covas, obviamente que eu estou falando vitória em primeiro turno. Não estou cravando aqui que ele ganha em segundo turno. Agora, se ele ganhar em segundo turno, Rodolfo, ele vira uma liderança nacional. E talvez isso seja extremamente importante para o PSDB, para o PSDB não se transformar no partido do projeto do Dória, para que ele tenha um projeto partidário. Porque, neste momento, a liderança do Dória é tão em conteste que a sensação que se tem é que um partido importante como o PSDB, ele caminha naquilo que a sua principal liderança determinar que ele venha a caminhar, não é? Então, eu vejo que talvez o PSDB volta um pouco àquele período em que Alckmin e Serra disputavam qual era o rumo do partido. Talvez isso possa se traduzir daqui para frente entre Dória e Covas. E aí, nesse aspecto, para o Covas é fundamental esse processo político, porque dá a ele a legitimidade que, em tese, hoje ele não tem. Porque até o presente momento, ele deve o mandato de prefeito a uma eleição onde quem foi eleito foi o próprio João Dória. E tem uma outra questão, não é? É muito provável que se o Covas expusesse a todo momento a figura do João Dória, que talvez a gente não estivesse conversando sobre ele no segundo turno agora. Teria o mesmo efeito do Bolsonaro teve sobre as candidaturas de direita. Provavelmente. Você disse que essa não foi uma eleição da renovação. Aqui em São Paulo se repete um fenômeno que há décadas acontece, que é PSDB contra um candidato de esquerda. Essa comprovação da sua tese da não renovação nessas eleições, não é? Exato, mas ao mesmo tempo com cheiro de renovação, né? Porque a gente não pode dizer que Boulos é mais do mesmo. Tá? Queira ou não, se você pega uma campanha que teve 17 segundos de tempo de TV contra 3 minutos e 29 segundos do seu adversário principal, foi preciso, de um lado, muita criatividade, tá? E muito arrojo, né, do ponto de vista político para poder enfrentar. Tanto que aí teve um papel fundamental das redes sociais. As redes sociais, em que o Boulos já tem, de certa forma, muita familiaridade para lidar com ela, talvez tenha compensado essa diferença de tempo de rádio e TV. E aí a gente vê, o Boulos foi campeão de interação nas redes sociais e, ao mesmo tempo, também foi o que mais arrecadou via financiamento coletivo. Não é? Agora, eu não tiraria, tá, Rodolfo, os méritos da Luísa Erundina. Acredito que a presença da Luísa Erundina como vice emprestou uma credibilidade à chapa do Boulos, que talvez tenha sido a principal responsável por fazer com que eleitores do PT fossem drenados para a candidatura dos dois. Tá? Ou seja, não conheço um petista que ainda não vê a Luísa Erundina como capital daquele velho PT, daquela velha história que muitos ajudaram a construir, não é? Mas, uma espécie de selo moral da candidatura. Né? Exato, um ISO, alguma coisa assim, né? Selo de reconhecimento. Agora, obviamente que se esperava que a polarização talvez não fosse essa. Se a gente voltasse a 2 semanas atrás, poderia ser tanto com Márcio França, como também com o próprio Celso Russomano, não é? Então, é uma capacidade que a cidade de São Paulo teve
Eu acho que talvez o isolamento social até contribuiu para isso, porque fez com que as pessoas se expusessem mais ao jornalismo tradicional, se expusessem mais ao horário eleitoral gratuito, não é? E confrontassem ideias. Tá? Se nós olharmos, comparado a 2016 e a 2018, o efeito das fake news foi menor. E, ao mesmo tempo, a justiça eleitoral foi mais ágil em reagir às fake news. Pega o caso dos 2 últimos vídeos contra o Guilherme Boulos, não é? Que surgiram em tabelinha, e nós vimos isso muito claramente pela mídia, que a justiça se encaminhou rapidamente de mandar tirar das redes sociais e de sancionar, e buscar sancionar quem foram os responsáveis. Né? Então, esse é um ganho, acho que para todos nós. Perfeito. Como é que você vê o segundo turno? Que tipo de aliança nós vamos acompanhar? Como é que você vê o segundo turno? Olha, escutando já a coletiva dos dois, tem algo aí preocupante, né? Que é produto da polarização. O Covas vem com a história de que já derrotou um radical, vai derrotar outro radical, né? Tá? E que não faz seleção de apoio, quem quiser apoiar pode vir, né? A política se empobrece um pouco, você acha? Sem dúvida, sem dúvida. E o Boulos, de outro lado, vem também com o discurso que radical é a desigualdade, radical é a fome. Ou seja, se ficarmos nesse patamar, cadê os problemas concretos da cidade que a população quer ouvir? A eleição para a prefeitura é aquela que mais entra na casa do cidadão. Por quê? Porque ela tem a ver com lixo que é coletado na rua, ela tem a ver com a limpeza da rua, ela tem a ver com a licença para a construção de obras, ela tem a ver com atendimento à saúde, e ela tem a ver com a educação. Então, o cidadão está querendo ouvir isso também, não é? Tem um dado positivo dessa eleição, é que o Jair Bolsonaro não tem palanque em São Paulo. Então, isso já ajuda bastante, porque você não nacionaliza o debate. Mas se não houver, por parte das candidaturas, uma vontade muito grande de querer confrontar proposta, confrontar programas e confrontar ideias, nós corremos o risco de transformar esse debate em ataque mútuo. Eu espero que não aconteça. Agora, entrando mais especificamente, tem muita gente que fala o seguinte, segundo turno é outra eleição. Não, não é. É continuidade do primeiro turno. Claro. Então, neste momento, o Bruno Covas tem uma vantagem. Está lá 13, 14, 15 pontos, mas é uma vantagem. Se nós fizermos uma leitura dos candidatos que, de certa forma, ficaram, né, para trás, a gente não sabe como ficam os votos do Márcio França, nem como ficam os votos do Celso Russomano. Mas os votos do Mamãe Falei, tudo indica que é um voto que está sendo dado para menos Estado, menos políticas públicas, mais mercado. Então, esse é um voto que provavelmente não irá para o Boulos de jeito nenhum. Talvez aí o Boulos precisa conversar muito bem. Por que mais Estado agora? Por que mais política pública agora? Por que nesse contexto é importante discutir investimento público? Para tentar, de alguma maneira, ganhar esse eleitor. E, obviamente, que o Bruno Covas, perdão, ele vai continuar fazendo aquilo que ele fez no primeiro turno, né? Exaltando a gestão dele, exaltando a figura pessoal dele e, obviamente, dizendo que ele quer melhorar aquilo que ele já fez. Né? Eu acho que é isso que vai acontecer e o que eu espero realmente é a maturidade das duas campanhas. Não acredito que vai haver a produção de vídeos fakes, né? Que são verdadeiras peças, né? De ficção para prejudicar. Para quem tem dois neurônios. Para quem tem dois neurônios funcionando, é uma peça de ficção. Uma peça de ficção, mas não acredito que a campanha do Bruno Covas vai fazer isso, a campanha do Bruno vai fazer isso. Eu tenho na minha conta que os dois estão ali para disputar projeto político, para disputar programas, ideias e deixar com que o eleitor escolha a partir disso, Rodolfo. E 22, o que a eleição de domingo fala da eleição do próximo presidente da República? Aí a gente volta a algumas questões que a gente discutiu, só que olhando para 22, né? Eu acho que é um chacoalhão para o presidente da República, para mostrar que ele não está tão bem na foto quanto ele imaginava, e ao mesmo tempo que ele tem que tomar muito, muito cuidado, né? com a imagem que ele passa, sobretudo a partir das coisas que ele fala. Tá? A coisa da Covid tem um peso importantíssimo. E o presidente continua falando daquela coisa de maricas, né? Continua falando dessa coisa, olha, essa baboseira de segunda onda. Muito cuidado com isso, porque tem gente morrendo, tem gente com sequela, tem gente doente, isso é sério, não é para brincar. Claro. Então é um recado forte para o presidente da República, para 22, não é? Tem uma outra questão importante, dinheiro não é tudo.
Olha o desempenho do PSL, Gamberini. O PSL foi o partido que, junto com o PT, teve mais recurso de fundo partidário e mais recurso de fundo eleitoral. Então, o PSL teve dinheiro de partido grande e desempenho de partido nano. O que isso significa? Que está comprovada a tese de 2018. O PSL só é isso por conta do presidente da República. Se não fosse ele no partido, o partido não seria desse tamanho. Ao mesmo tempo, também, está comprovado para o presidente da República que não se faz política sem partido. Ele apoiou um monte de gente e viu pessoas muito próximas dele não serem eleitas. O filho dele teve 30% a menos de voto. Apostava que seria campeão de votos no Rio e não foi. Valdo Açaí não foi, a ex-mulher, que é mãe dos filhos, também não foi. Então, é para ele se preocupar com o projeto político de 2022, por quê? Porque política é ação coletiva, não é ação individual, não é vontade individual. Tá? De outro lado, também tem uma lição para a esquerda, que talvez aí olhar para os Estados Unidos vale a pena, não é? Ou seja, a unidade é fundamental. Tá? Ou seja, se continuar brigando como está brigando agora, já vi notícias agora que o PDT talvez não venha apoiar ninguém em São Paulo e ninguém no Rio Grande do Sul. Se o recado for esse, é péssimo, porque o PDT precisa de apoio em Fortaleza. O PDT, sem os votos da Luiziane Lins em Fortaleza, vai ter muita dificuldade para ganhar do capitão. E se o capitão ganhar em Fortaleza, é a vitória pessoal do Bolsonaro lá também. Então, política é isso, conversa, faz concessão. É óbvio, vai ter uma disputa fratricida entre os dois no Recife. Façam pelo menos um pacto de respeito, né? Tá? De um lado vai estar PT e PSOL, de outro PSB e PDT. Mas pense que política, a cada 2 anos é uma eleição. A história não termina numa outra eleição. Ela termina e se reconstrói novamente, não é? E, obviamente, que aí tem uma outra questão que a gente tem que olhar também com bastante atenção, que é o papel do DEM. Se tem um partido vitorioso a partir dos resultados das eleições, esse partido é o DEM. Ganhou Florianópolis no primeiro turno, reelegeu Curitiba no primeiro turno, tá? Salvador foi uma lavada e uma possibilidade enorme de ganhar o Rio de Janeiro. Então, o que é que o DEM tem aí, no mínimo? Um excelente candidato a vice-presidente, que pode ser o Rodrigo Maia, pode ser o ACM Neto, pode ser quem for. Então, é um ator privilegiado para se conversar, mas, obviamente, que isso do centro para a direita, tá? Que é onde o DEM se localiza, né? E que, de certa forma, aceita conversar também. Tá? Então, assim, o PSDB vai depender de São Paulo. O projeto Dória se enfraquece ou se fortalece em São Paulo. Se o Bruno Covas ganhar, não é uma vitória do Dória, mas fortalece o projeto Dória, porque o PSDB venceu. Se o Bruno Covas perder, enfraquece o projeto Dória. Então, o Dória passa a ter uma certa dependência do próprio êxito do Bruno Covas. Não é? Então, 2022 está embaralhado. Tá? Fora essa articulação que a gente não sabe até onde vai, não é? Onde todo mundo vira de centro de uma hora para outra, até o Mourão está sendo colocado no centro, que junta... Quando não sabem classificar, classifica como centrista, né? Exato, resolve tudo, né? Então, é um balaio de gato. Mourão, Huck, Moro... O próprio DEM falou que não tem conversa. Então, vamos esperar um pouco amadurecer. É óbvio, dessa vez parece que o Luciano Huck vai para algum lugar. A gente vai ter que esperar um pouco o tempo dizer que lugar é esse, mas parece que naquilo que é política partidária estruturada, os rumos estão mais ou menos definidos. Ou seja, o PSDB depende do que o Dória vai decidir. O DEM está ali, que vai ser uma noiva que interessa muita gente. A esquerda ela deve se dividir, o PT provavelmente vai ter seu candidato, e acredito que seja o Haddad novamente, porque me surpreende muito como que o presidente Lula, ele, com a capacidade que tem, ele intervém tão pouco no debate nacional. Ele protagoniza tão pouco o debate nacional. Eu acho que isso é um sintoma de quem quer mais observar do que interferir diretamente, não é? E, obviamente, que o Ciro Gomes deverá ser candidato novamente também. Então, o cenário, por mais que ele esteja, de certa forma, impactado pelas eleições municipais, ele não sofre muita alteração. O que se vê é que alguns se enfraquecem, outros se fortalecem, mas política é conjuntura. Ou seja, esse é o retrato do momento. Tá bem. Eu agradeço muito, Marco, a sua entrevista ao Planeta Azul. Eu que agradeço, fico muito feliz em estar por aqui, espero batermos outro papo novamente mais para frente.